Pontualmente às 8 horas da quinta-feira, estamos aqui no Ao Vivo com a Julie, o seu espaço para tirar suas dúvidas sobre o seu estilo, sobre a sua imagem. Esse é um espaço que, caso você queira ficar online comigo para tirar suas dúvidas, você fica online comigo e tira suas dúvidas, mas podem fazendo suas perguntas nos comentários que eu estou aqui para responder. E eu vou começar falando, né, enquanto vocês vão entrando, vão chegando por aqui, eu vou começar falando sobre algo que ontem eu falei muito, sobre os elementos que atrapalham a nossa imagem. Porque eu digo que ontem eu falei muito sobre isso. Eu estive ontem na palestra dos Correios. Eu vou até colocar aqui rapidinho no, sei lá, no tema. Não vou conseguir colocar no tema. Então, ontem eu fiz uma palestra para os Correios, dei uma palavrinha no evento da Lijô Semijoias e fui dar uma aula à noite no Senac para uma turma de atendentes de farmácia. E tanto nos Correios quanto na aula à noite, uma das coisas que eu falei que eu sei que impactaram muito foram aqueles elementos que de fato atrapalham a nossa imagem. Porque assim, quando a gente começa a falar de consultoria de imagem, é muito comum que comece a se falar sobre os elementos que você tem que trazer, sobre o que determinado elemento projeta, sobre como você tem que se vestir, o que você tem que usar e blá blá blá. Mas existem alguns elementos que, assim, você pode não fazer nada, mas se você eliminar esses elementos, se você eliminar essas características, você já vai ter andado aí 50%, já vai ter meio caminho andado. Gente, quem for entrando, se for tendo dúvida, pode colocar nos comentários que eu vou respondendo. Enquanto ninguém pede para ficar ao vivo comigo e nem manda dúvida, eu vou falar aqui sobre esses elementos que atrapalham a nossa imagem. E esses elementos são os sabotadores. Muitas vezes o sabotador ele passa disfarçado, passa despercebido na pressa, em alguns momentos por falta realmente de conhecimento e porque nós tendemos também a acreditar que o outro não está vendo algo que nós estamos vendo. É assim, aquela sensação de que só eu estou vendo. Então, uma coisinha que acontece muito nesse aspecto são os furinhos na roupa. Às vezes é até uma roupa nova, por algum motivo fura. Quem é mais desastrado, às vezes acontece de uma manga que é um pouco mais larga, prende numa maçaneta, enfim. Por algum motivo, né, uma peça, ela termina furando. E por ser uma peça nova, às vezes é um furo pequenininho, às vezes foi uma traça, enfim. A gente termina usando essa peça e o que acontece nesse momento? Esse furo é um sabotador. Então a sensação que vai transmitir nesse momento é uma sensação realmente de desleixo, de falta de organização, parece que a gente não se preocupou com aquilo. E a nossa imagem, ela tem por função, tô vendo se eu ajeito aqui. E a nossa imagem, ela tem por função projetar aquilo que nós somos. Eu até já falei sobre isso. Não é sobre parecer na realidade. É sobre transparecer aquilo que se realmente é. E normalmente quando nós desejamos projetar alguma coisa, essa projeção que nós desejamos não está relacionada a desleixo, a descompromisso, a falta de comprometimento, a falta de credibilidade. Mas aquela roupa que tá com um furinho, que às vezes a gente acha que ele é tão pequenininho e que ninguém vai perceber, esse furinho, ele transmite justamente essa mensagem. Então é assim, Julia, eu posso não descobrir nada sobre a minha imagem, mas se eu evitar o furinho, eu já tô um passo à frente? Está. Porque por incrível que pareça, ainda existem pessoas que usam as roupas que estão assim porque, é nova, acabei de comprar e furou por acaso, ninguém tá vendo, é lá próximo à barra. E termina que as pessoas veem até porque nós vemos nas outras pessoas. Outro grande sabotador que muitas vezes passa despercebido são as manchinhas. Às vezes foi uma gotinha de água sanitária, às vezes foi até, uma manchinha de antigo, às vezes uma roupa, a cor de uma roupa migrou. O que acontece também e que é muito comum é, por exemplo, a pessoa que passa o dia inteiro no trabalho. Então, eu vou citar o meu caso, né? Como eu não preciso estar o dia inteiro, né? Eu não fico o dia inteiro dentro de um escritório. Então, quando eu preciso no escritório, tem dias que eu consigo fazer home office.
Muitas vezes eu estou em loja, mas assim, tudo que eu faço é muito perto da minha casa. Então hoje eu tenho esse privilégio de tudo que eu faço é muito perto de onde eu estou. Então, sei lá, se na saída de um compromisso para entrar em outro, a minha roupa porventura sujou, é muito fácil que eu volto em casa, troque de roupa e vá. Mas vamos imaginar aqui, no meu caso, acabei de chegar em um evento, acabei de chegar em algum lugar e a roupa sujou, é difícil que, tendo que cumprir aquele compromisso naquele momento, eu vá embora, né? Carol tá dizendo, às vezes tem um dó de desfazer de uma peça com uma manchinha pequena. Pois é, Carol, a gente realmente tende, roupa é muito emocional, né? Então, a gente se apega à peça porque gosta, às vezes é uma peça que é até nova e dói no coração, assim, uma peça que a gente gostou, que usou poucas vezes e acontece, e realmente dá muita pena de se desfazer dessa peça. Mas o que acontece? É que essa peça vai transmitir uma mensagem que a gente não queria. E por que tem essa coisa também do desfazer da peça? Ontem mesmo aconteceu, na aula que eu estava dando, um dos sabotadores que eu comentei, já eu volto para as manchinhas, mas um dos sabotadores que eu comentei são os sapatos. Sapato com aspecto de velho, sapato com cara de antigo, desbotado, descolado. E uma das pessoas que estavam assistindo a aula da noite fez: o meu sapato está velho. Aí mostrou que o sapato realmente estava rasgando. E ele fez assim: não, eu tinha parado de usar. Eu realmente percebi que ele estava meio velho, era um sapato que estava precisando engraxar, por exemplo, se ele não tivesse rasgado, engraxar. E ele fez, eu percebi. Aí eu parei de usar. Só que aí, há 2 semanas, o sapato estava lá e eu disse, vou usar de novo. Então, o fato de a gente não retirar do guarda-roupa faz com que, em um dado momento, a gente realmente sinta a vontade de usar. Então, é uma peça que ela atrapalha. Tanto vai nos dar a sensação de um volume maior no guarda-roupa do que o volume que esse guarda-roupa realmente tem. Como também vai fazer com que, vez ou outra, a gente use aquela peça só porque ela está ali. E aí, lembrando, né, dessa coisa do usar essa peça só porque está ali, e a Axa está dizendo, né, que ela também tem dó, mas fica só acumulando. Pois é, e aí na vida real, é um guarda-roupa que é cheio, mas que na prática ele não tem nada. E assim, é bem frustrante, porque a gente olha o guarda-roupa lotado, aí se sente culpado porque não consegue usar tudo que tem, não consegue fazer combinações legais, termina comprando mais roupa e você se sente culpado porque você está comprando, tendo um guarda-roupa cheio, mas é um guarda-roupa que só tem volume. É a mesma coisa, eu comecei o acompanhamento com a nutróloga agora, e aí é a mesma coisa que, por exemplo, aqueles vídeos de nutrição, né, que é, eu comi uma pizza, aí não saciei. Sei lá, né? A pessoa que não sabe. Aí pronto, aí comi uma pizza. Aí eu não me senti saciado por muito tempo. Mas e não tinha volume também, né? Então a gente, sei lá, não come só um pedaço de pizza, porque é um negócio pequenininho. Agora, um prato de feijão com arroz tem tanto a saciedade por serem alimentos que saciam mais, mas também pelo volume que tem aquilo. Então, por ser mais volumoso, dá essa sensação. E aí é isso que acontece também com o nosso guarda-roupa. Deixa eu ver aqui. Cadê? Eu tenho também... Personale, Cris, tudo bem? Quero estar dizendo que agora deu ruim, porque eu comprei uma sandália e no segundo uso já levantou um pedacinho da frente. Quero, você topa muito e isso de acumular ela não faz. Se não for usar, eu coloco para doação. Muito bem. É a melhor coisa que a gente tem a fazer. Quando, assim, um relato que eu sempre escuto pós-revitalização de closet, que é quando eu vou lá realmente tirar as peças de closet, e é uma coisa que eu sinto em mim também, né? Mas eu escuto muito isso nas revitalizações, é que parece que tirou 5 quilos das minhas costas, assim, parece que tirou um peso. Exatamente por quê? Porque você vai retirando aquilo que estava em excesso, né? E era uma coisa que não fazia falta, ela realmente era um excesso. Quero estar dizendo que ela anda muito em ruas calçadas, tem isso também. Um material que você, assim, materiais que você pode evitar nesse caso, para ser essa sandália do dia a dia, sandálias que tenham a parte de baixo com tecido, né, que eu até acho que você já nem usa mais, e também tanto tecido como muita textura, porque a textura também desgasta mais. E quando eu falo do tecido, eu falo do... meu Deus, eu quero dizer veludo, mas não é bem o veludo, não, vai me fugir a cabeça, mas eu acho que você sabe o que eu tô falando. Camurça.
Então são mais sensíveis. E aí assim, tem um segredinho, tem uma coisinha que às vezes a gente consegue fazer, às vezes funciona, às vezes não. Quando é aquela sandália que é com aquele couro mais rígido e de cor, às vezes dá pra gente salvar pintando aquela partezinha com esmalte. Mas, gente, tem que observar se realmente disfarçou. Então, às vezes dá pra dar uma disfarçada, porque de fato às vezes acontece de a gente acabar de comprar, Camu Saques, obrigada. Às vezes acontece da gente acabar de comprar e acontecer isso. Outra coisa também, que até eu evito, porque eu também ando muito, né? Os saltos que são com tecido, porque às vezes a sandália no couro e aí o salto eu acho lindo, mas é uma coisa que na prática, né, as calçadas aqui de Natal, as ruas aqui de Natal não ajudam muito. Então às vezes a gente vai andando e assim, sei lá, você vai andando e ele prende no paralelepípedo, prende em algum canto e já rasga. Até o próprio salto coberto com couro é um salto que eu não curto tanto. Eu gosto mais daqueles que são de metal, que são de madeira, porque aí demora mais tempo a desgastar. Mas aí voltando lá para a historinha do sabotador, que também esse sapato com aspecto... Só que aí assim, o que a gente vai observar no sapato? As ferragens, então são ferragens que estão muito velhas, como é que estão essas tiras, ele está todo descolando, às vezes as tiras começam a desfazer. Então isso também é um sabotador, e aí não é interessante. Eu até vi essa semana... Ou eu estava conversando com alguém, eu não lembro bem, porque é tanta coisa que acontece que aí eu não lembro perfeitamente. Mas eu estava ouvindo essa história, que era uma pessoa dizendo, às vezes vão para um casamento e aí você tá com um longo lindo, 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 perfeito, e a pessoa colocou uma sandália bem acabadinha. Mas assim, a gente não quis dizer que era uma sandália confortável, era realmente uma sandália acabada. Porque o longo vai esconder, e na realidade não esconde porque vai chegar uma hora que a gente vai sentar. E aí senta, o vestido sobe, dá pra ver. Então, isso é um super sabotador. Né? O que essa pessoa estava observando tá incrível, assim, o rosto, o cabelo, a roupa, tudo milimetricamente pensado. E aí a gente se sabotou numa sandália. Então, dá pra ter, sim, esse elemento que é mais confortável para o casamento. Inclusive, eu nunca indico que use, por exemplo, uma sandália para um casamento, né? Por exemplo, que você comprou, sei lá, no dia, no aperreio, porque você não sabe se vai machucar. Tem pessoas que possuem os pés mais sensíveis. O meu pé não é um pé tão sensível assim, mas às vezes acontece sim de machucar. Então, se você já tem um pé mais sensível, vou para um casamento, compra um pouquinho antes e usa pelo menos um dia para sentir como é que vai ser. Porque às vezes no casamento a pessoa dá como brinde aquela rasteirinha e às vezes não dá. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que não curto descer do salto. Então, se eu descer do salto é porque realmente não estava dando. E aí, para esse tipo de evento, né, se eu for com a sandália desconfortável, meu Deus, assim, eu fico rezando para ter aquela rasteirinha de lembrancinha para ajudar nesse momento. E aí também, né, já que eu tô no gancho do casamento e falando de sandália, tem aqueles casamentos que são na praia, que é uma parte de areia. Vai acontecendo, cadê? A Akisa dizendo que aconteceu com ela. Precisava de uma sandália baixa, mas a que eu tinha era velha. Fui com ela mesmo. Deu um vento e o vestido mostrou a sandália. Meu Deus. Amiga, acontece, né? Então, assim, gente, vamos evitar. Porque realmente acontece. E o sapato, ele nos entrega muito. E o sapato é um elemento que ele é muito importante na imagem da mulher e na imagem do homem. E no homem eu até digo que pode ser até mais. Como o homem tem poucos elementos, na gente, né, mulher, é muita coisa para se observar. No homem existem poucos elementos, então nós vamos sim ter esse foco muito forte no sapato. Aí, já que a gente tá falando de sapato, no masculino, tinha uma época que tava muito em alta aqueles sapatos com bico gigantesco para o masculino, né? O bico quadrado, só que gigante. Quanto maior o bico, mais chique parecia ser. E hoje já não é mais assim. Um dos motivos, por incrível que pareça, é porque na hora que o homem pisava, o pé vinha até aqui e o bico dobrava. E aí desgastava nessa região. Ou seja, ficava um desgaste e uma peça que muitas vezes era novíssima, um bom couro. E aí tinha que estar sempre engraxando, ou às vezes realmente desgastava e não tinha como usar. Então, uma das soluções do mundo da moda foi realmente diminuir esse bico, para que esses elementos tivessem mais tempo de uso, porque assim, aqui é um look mais fashionista, ok, mas para usar no dia a dia, aí complica, né? É como nós com os nossos sapatos.
E aí o que acontece? Voltando lá para a manchinha na roupa. A manchinha da roupa é um super sabotador. Mas, como eu estava dizendo, pode acontecer de você ter que passar o dia inteiro no trabalho, não conseguir voltar em casa. Ou às vezes realmente, no meu caso, né, que dou muito treinamento ou vou para o atendimento. Às vezes, sei lá, acontece de acabei de chegar para fazer um closet na casa de uma cliente, tomei alguma coisa e a roupa manchou. Gente, também a gente não vai enlouquecer, vai tirar a roupa, rasgar, jogar fora e sair sem nada. Pode ser que aconteça, né? O ideal é que a gente tome cuidado para que não aconteça, mas pode ser que aconteça. Nesse caso, vai seguir o seu dia, vai fazer o que você tem que fazer se não conseguir retirar a mancha. E depois você tenta retirar essa mancha. Existem... Pois é, que era dizendo que a realidade dela, 12 horas fora. Então, assim, né? E eu sei que você não consegue, né, essa coisa de voltar para casa. Então, assim, pode acontecer? Pode. O que é o ruim? Né? E aí o que se torna uma marca nossa? É quando todas as vezes, ou a maior parte das vezes, que nós encontramos aquela pessoa está com a roupa manchada. Isso às vezes acontece com pessoas que trabalham em laboratório, às vezes acontece com profissões como dentista, que trabalha com alguns ácidos, e de repente mancha ali a roupa e não quer se desfazer. Muitas vezes porque fez um alto investimento, oi Didi, muitas vezes é porque fez um alto investimento, muitas vezes é porque é uma peça nova. Mas aí imagina a pessoa te olhando, esperando de você uma postura, entregando a você confiabilidade e de repente você está lá com sua roupinha manchada, transmitindo essa mensagem de falta de profissionalismo. Então não é interessante. E aí nós temos que realmente evitar. Eu sempre acredito que cada pessoa, inclusive pessoas que estão aqui, pessoas que me seguem, têm objetivos muito específicos. Até porque a pessoa que me segue, ela me segue para ela aprender alguma coisa, para melhorar a imagem, para projetar uma imagem mais interessante. E a gente se esforça tanto para ter os nossos conhecimentos técnicos, estudar bastante a nossa área, nos desenvolvermos na nossa área, e aí de repente a gente perde uma oportunidade porque se deixou levar por pequenos detalhes, né? Um outro sabotador que também é muito comum... Cadê? Finalizei os atendimentos e parei aqui para ver essa live top. Ai, Didi, obrigada. E realmente você sempre diz, né, que normalmente você não consegue estar aqui e você assiste depois. Mas é isso. Gente, e aí de qualquer forma a live vai ficar salva. Quem tiver qualquer dúvida com relação à imagem, pode colocar aqui. Eu aproveitei todos os assuntos de ontem, estou dando aqui uma pinceladinha sobre sabotadores, porque eliminar os sabotadores já nos ajudam. E hoje eu estou falando sobre o sabotador, aquilo que atrapalha a nossa imagem. Mas se você tiver qualquer outra dúvida de qualquer coisa, pode colocar aí nos comentários que eu estou aqui para responder. E quem quiser ficar online comigo para tirar dúvidas sobre a própria imagem, é só solicitar, que nós ficamos online e conversamos. E aí, voltando aos sabotadores, um outro sabotador também são aquelas bolinhas na roupa. E aí, assim, tem peças que vão ficando com muitas bolinhas. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, meninas principalmente, são aquelas bolsinhas pequenas que tem alça de corrente. Às vezes essa alça de corrente termina fazendo atrito com a nossa peça e criando desgaste, criando bolinha. Tem bolinhas que com aquele removedor, tem alguns removedores de bolinhas que saem as bolinhas. Tem também, né, tô na pressa, percebi agora, tô na hora de sair, às vezes você passa uma lâmina, uma gilete fininha, aliás, levinha, de forma levinha, e essas bolinhas nós conseguimos remover. Quem conseguir ter aquele removedor das bolinhas, dos pelinhos, é legal. A Axa, né, tem que ter removedor de pelinhos, porque a Axa é cheia de cachorro. Inclusive ela tem uma Samoeda, né, que se chama, que solta muito pelo, né, amiga? Eu sei que tem a fase da troca e assim, eu tinha Nino, que era mini, né, nem se compara ao tamanho de um cachorro de grande porte, mas assim, eu já ficava toda cheia de pelo, roupa preta, então de repente vinha pelo, tinha que passar a roupa ao avesso. E aí uma outra dica, uma dica boa para que você consiga minimizar o efeito do pelo. Pois é, ela tá dizendo que é indispensável aqui em casa o removedor. Pois é. E aí uma dica muito boa para vocês que tem muita roupa preta, gosta de roupa preta, tem pet em casa, pets que soltam pelos. Uma das coisas, passar a roupa preta ao avesso, porque às vezes o pet ele sobe na cama ou, sei lá,
Você jogou, tirou a roupa do guarda-roupa, colocou na cama. E às vezes esse pet sobe na cama. Então vai pegar o pelo. Tanto guardar o avesso, mesmo que não tenha pet, porque o preto ele suga o que tiver de sujeira, assim, de pelinho na vida, no mundo. Então ele suga pra ele. Lavar essas peças pretas só junto de roupas pretas ou de roupas muito escuras, para não ter o perigo da tinta do preto migrar para uma roupa mais clara. E também, por exemplo, se eu jogar uma blusa preta com uma t-shirtzinha branca, que já solta pelinho naturalmente por ser um algodão, pode ser que traga mais pelinho para essa peça preta. Então, na lavagem também, além do migrar, esses micro pelinhos da peça podem grudar na peça preta. E aí vai dando também aquela sensação de uma peça bufenta, né? Apagadinha. Outra coisa que a gente pode fazer com a peça preta é secar essa peça na sombra, ajuda a desbotar menos. E também secar o avesso. Então, assim, o legal do preto é mantê-lo ao avesso para evitar muitos pelinhos. Cadê Carol? Menininho, o fio puxado. Comprei uma blusa no primeiro uso. E a pulseira puxou um fio bem na frente. Amiga, fio puxado também é um sabotador. Inclusive, eu fui um dia desses em uma loja que eu tinha provado um vestido que eu tinha amado. E depois eu voltei nessa loja e esse vestido estava na promoção, com 50% de desconto. Tava muito bom. Mas quando eu olhei, ele tava com o fio puxado justamente na frente. E aí a gente percebe ainda mais quando é uma estampa. Na estampa fica assim, muito óbvio. Essa blusa tem como ela se tornar um cropped ou não? Porque às vezes tem alguns lugares, né, que tipo rasgou, furou e tem como a gente tornar ela um pouco mais curtinha. Depois dá uma olhada, qualquer coisa você me manda foto. Então assim, fio puxado também é um sabotador, né? E aí é realmente algo bem perigoso, principalmente se é uma peça estampada. Porque aí fica bem óbvio que aquele fio puxou. Então, nas peças pretas, se possível, secar na sombra, secar ao avesso, guardar o avesso, passar o avesso, para realmente conseguir minimizar ao máximo, né? Ao máximo que ela não puxe esses pelinhos. E depois que tiver vestido, né? Você realmente vê se tá ali com pelinhos, porque quem tem pet em casa sabe que é danado o negócio. E aí, se tiver, traz lá o removedor. Tem vários, vende em vários lugares, Amazon, Shopee, vários lugares. Até nas lojas mesmo, por aqui, lojas de departamento vão ter essas lojas como Avan, Ferreira Costa, Leroy Merlin, sempre vão ter, né? Então, dá pra comprar, não é uma coisa tão cara e eles normalmente duram bastante tempo. Um outro sabotador que também é bem comum eu falei das peças manchadas, furadinhas, falei das bolinhas, a peça realmente com aquele aspecto meio bufentinho. E aí a gente vai entrar em uma parte que é assim, até delicada. Nós temos a tendência de ir em casa sentir a vontade de estar com algo confortável. Também a gente tá vivendo a nossa vida cheia em casa que é conforto. E uma coisa que eu tenho falado muito é que o conforto ele não precisa estar diretamente relacionado ao que é velho. Ontem, inclusive, na aula da noite, teve uma mulher que falou, é porque tem alguns artigos assim de lingerie que o elástico soltou e aí eu deixo porque é legal pra dormir. Aí eu fiquei, cara, imagina como é que você não tá se vendo antes de dormir, como é que você não se vê na hora que você acorda, guardando um artigo desse, né? Cadê? O IGD tá perguntando se tem como melhorar uma peça preta que tá fubenta. Não, porque assim, normalmente quando a gente tenta tingir a peça, o tingimento na costura fica diferente. Então entrega que foi uma peça tingida. E aí, infelizmente, é assim, o que você tem que pensar? Quanto tempo faz que você tem essa peça e quantas vezes você usou a peça? É assim que a gente faz um cálculo de preço, né? No caso, o cálculo de preço do uso, se valeu a pena investir ou não. Então, por exemplo, eu já tive peças que foram caras, que assim, eu realmente olhei, cara, queria e investi, mas que eu usei tanto que assim, hoje se eu for calcular o preço, sei lá, ficou muito barato. Então imagine o seguinte, se for lá comprar uma blusa de R$200,
você usou essa blusa já 15 vezes. Eu vou fazer com 10, né? Que é mais fácil o cálculo pra mim. Então, você comprou a blusa de R$200, você já usou 10 vezes. O custo dessa blusa já foi para R$20. Quando você usar ela mais 10, esse custo vai para R$10. E às vezes você tem uma blusa que foi assim, baratinha, de 70. Você usou uma vez, duas, a peça não ficou boa. Você usou 3 vezes, a peça não ficou boa. E aí você não consegue mais usar. Então termina sendo um barato que vai sair mais caro. Porque às vezes essa blusa de 200 você vai usar muito mais do que 10, 15, 20 vezes. Então eu tenho peças no meu guarda-roupa que assim, é da época que eu trabalhei na Tole, ou seja, faz muito tempo. E eu não tenho mais peças porque assim, eu usei tanto que eu disse, não dá mais, né? Chegou uma hora que não dá. Mas que, por exemplo, tiveram peças que eu doei, e eu doei para pessoas que eu conheço, e até hoje a pessoa ainda tem a peça, e a peça está em bom uso, em bom estado de uso. Ou seja, é uma peça que o que a gente diz se pagou já mais de 10 vezes, então foi um investimento que já valeu muito a pena. Mulher, indo e voltando, se apagou, amiga, não dá não. Menina, vou sair da live, estou ficando deprimida. Quero que fique aqui, que essa live tá bem importante, bem cheia de dicas. Se quiserem como de assunto, aí vocês fazem outra pergunta. Então, assim, eu sei que parece, né, à primeira vista, uma coisa bem cara, uma coisa bem complicada de se investir, mas isso também entra a nossa responsabilidade no investimento das peças. Então, às vezes a bolinha vai aparecer depois que eu usei muito já aquela roupa e depois que a roupa se pagou. E às vezes era uma peça que a gente comprou nessa de que era uma peça barata, que valia a pena. E existem baratos e baratos, tá? Então existe aquela peça que ela ficou barata porque estava na promoção, ou que já é uma loja que você já conhece, que tem qualidade, mas que consegue um preço mais acessível. Mas existem aquelas peças que são baratas porque não possuem qualidade. E nesse caso, elas vão terminar tendo esses sabotadores um pouco mais rápido, ou seja, nós vamos passar menos tempo conseguindo usar essas peças e nós vamos ter que mais rápido fazer esse investimento. Então, existem marcas que, num primeiro olhar, a gente pensa que é um pouquinho mais caro, não consigo investir, mas é muito mais interessante que a gente vai investindo aos pouquinhos. Por exemplo, eu sei que eu estou precisando de uma calça e de uma blusa, mas esse mês eu vou investir em uma boa calça. Próximo mês, que é o que eu consigo, eu invisto em uma boa blusa. Entrou essa minha boa calça, eu retiro aquela peça que já não era mais tão interessante no guarda-roupa e que nos sabotava, que fazia um volume desnecessário. É um processo que, à medida que a gente vai se acostumando, a gente passa a ter no guarda-roupa peças que são mais interessantes, que são mais duráveis. Como aqui eu citei o exemplo de peças que eu comprei na época que eu trabalhava na Tole como estilista. Gente, faz muito tempo. Sei lá, 8 anos, por aí. Então faz muito tempo. Eu ainda tenho roupas daquela época. Inclusive, em uma das lives entrou a Erika, que foi da Tole, e ela falou de um conjuntinho que eu tenho até hoje, eu consigo usar até hoje, ele ainda tá bom. Então, assim, qualquer valor, aquele conjuntinho a Erika me deu de presente, mas eu ia comprar. Mas qualquer valor que eu tenha investido nele, que eu teria investido nele, já teria se pagado a essa altura do campeonato. Exatamente por isso. Por quê? Porque tinha muita qualidade, eu também tenho tenho cuidado, e é uma peça que ela vai conseguir passar por muito tempo ali no guarda-roupa. Então é um ótimo investimento. E é sempre legal a gente fazer essa avaliação. Lógico que pontualmente vão ter peças que a gente realmente vai investir menos. Então, é uma peça que eu sei que vai estar em alta só agora. É uma moda que assim, veio em um boom. É extremamente fashionista, então já ninguém vai usar mais. Aí você não vai fazer um super investimento nessa peça. É uma peça que a gente já compra no valor mais barato, sabendo que a durabilidade dela vai ser menor. E tá tudo ótimo. A gente vai procurar ali, óbvio, uma qualidade estética, vai procurar um tecido que não seja realmente um tecido tão ruim, mas nós sabemos que em um dado momento aquela peça vai parar de ser usada. E na hora que isso acontecer, você não vai ficar com aquela sensação de que você teve um prejuízo por ter feito um alto investimento na peça. Então nós temos também que levar isso em consideração. Existem peças que são muito pontuais, existem peças que não combinam tanto com a gente, com os ambientes que nós estamos, existem peças que
nós vamos demorar mais a usar. Como, por exemplo, vestido de festa, quando a gente compra. Se é uma pessoa que não tá o tempo todo em festa, vai demorar um pouquinho mais a usar. Então, são todos critérios que nós vamos levar em consideração. Mas, de verdade, eliminar os sabotadores de guarda-roupa, por mais que pareça caro num primeiro momento, se torna bem mais caro a gente não conseguir fechar um contrato, por exemplo, porque a pessoa olhou pra gente e nos achou desleixadas e não confiou naquilo que a gente estava falando. Eu acho que realmente é bem mais caro. E aí, assim, é também eliminando aos pouquinhos e retirando os excessos do guarda-roupa, porque no final, quando você usa uma peça que tem muitos sabotadores, então, por exemplo, comprei um vestido e o vestido manchou, e eu não quero deixar de usar, porque eu amo o vestido, ele é novo, ele ainda tem muito uso e manchou, que droga. Aí o que vai acontecer na vida real? Você vai usar o vestido, você vai encontrar alguém que é importante, alguém que é especial. E o que você vai fazer? Meu Deus, o que você vai pensar, né? Meu Deus, estou com essa roupa que tá manchada, e agora? Encontrei fulano. E às vezes até você vai tentar justificar para a pessoa que você tá com aquela roupa. Olha que coisa ruim. Então, assim, você vai estar no lugar de pensar na sua performance, de tornar aquela relação mais próxima. Eita, um soluço agora. Você vai estar se ocupando em justificar a sua imagem, em justificar por que você usou aquilo, em justificar o que aconteceu. E assim, nem é interessante para outra pessoa ouvir, nem é interessante para outra pessoa simplesmente olhar para você e pensar, não, tá, tudo bem, pensar em alguma resposta legal. E também não é interessante para você ter que ficar justificando o que você está usando ou por que você está usando. Então, o sabotador, ele realmente traz uma mensagem que é muito ruim para nós que buscamos esse desenvolvimento profissional, para nós que buscamos uma melhoria em carreira. É muito importante se ligar nesse detalhe, tá atento a esses pequenos detalhes que são super pequenininhos, mas que projetam uma mensagem muito forte. Então é aquela coisa, né? Como a Arza disse aqui, a pessoa tá linda no casamento, tá incrível no casamento, não se organizou em tempo, não teve tempo, enfim, não conseguiu se organizar para providenciar uma sandália confortável para o momento, aí foi lá, pegou uma velhinha, porque tava de vestido longo, achou que ninguém ia ver, bateu o vento e todo mundo viu. E aí é aquele momento constrangimento. Você diz, meu Deus, todo mundo viu que eu tô com isso. Então, eu sei que a gente sente esse constrangimento. Né? Vocês que me seguem sentem. Porque se vocês não sentissem, não estariam aqui. Então, nós temos que, sim, tomar cuidado com esses detalhes. Observar se tá furadinho, se tá manchadinho, se tá desbotado, se tá bufento. Todos esses são detalhes extremamente importantes. Didi tá dizendo que eu abordei um ponto em que ela se policia muito. Pois é, Didi, né? É sempre essa característica sempre essa coisa são detalhes que vão fazer diferença, né? Inclusive no básico, quando eu vou ao supermercado. Exatamente, tem também essa coisa do supermercado. As pessoas vivem me perguntando quando eu posto a roupa do mercado. Mentira que você foi pro mercado assim. Meu Deus, essa é a sua roupa do mercado. Eu procuro, para ir ao mercado, uma roupa que seja coerente com aquilo que eu estou. E termina que o mercado também é um ambiente em que eu vou encontrar pessoas, em que eu encontro muitas vezes um parceiro, em que já encontrei várias vezes o cliente. Eu já fui em um mercado daqui, que eu cheguei lá no sábado à noite, gente, eu juro por Deus, eu encontrei no mínimo umas 5 pessoas. Entre essas 5 pessoas, tinha pessoas que eram parceiras e tinham clientes. Aí imagina que eu tivesse pego a minha pior roupa para ir no mercado rapidinho e de repente eu encontrasse essas pessoas, eu encontrasse você. Então é um cuidado que eu realmente tenho. Por quê? Porque em qualquer lugar nós podemos esbarrar e nós vamos encontrar e fazer network. Por isso que é importante nós estarmos atentos a isso. Então o mercado, foi-se a época que a gente ia pro mercado e não encontrava ninguém, né? A Yaxa, é verdade. Gente, a Yaxa deu uma boa dica agora, viu? Que inclusive, olha, são 2 coelhos e uma cajadada. Deixa eu só ler aqui o que Didi disse. Ela fica pensando no cliente, me vendo bagunçado. E Didi trabalha com beleza, né? Então, tem esse detalhe que é muito importante. Ou uma amiga das antigas, e isso é muito real. E a Yaxa deu aqui, gente, uma super dica que resolve 2 coisas na nossa vida, viu? Uma delas é: usar roupa de academia é ter liberdade poética para ir ao mercado. Gente, isso é mais do que verdade.
Agora vamos lá, viu? Mas acho que ninguém faz mais isso, não. Não vai pegar aquela camisa velha, horrorosa e ir pra academia, não. Vão com roupinha bonitinha e sim, dá uma super liberdade para o mercado. Além disso, você já fica pronta para fazer seu treino, então você já resolve duas coisas. Cuidado duas vezes com o seu corpo. E, inclusive, esse mercado que eu falei, que eu fui no sábado à noite, que eu encontrei todo mundo, é uma rede daqui, eu vou dizer logo, é o Nordestão. Não foi uma publi, mas é assim, o Nordestão de Tirol, gente, é um desfile de roupa da academia. Por quê? Porque tem várias academias perto, a galera sai da academia e vai direto pro mercado, e eu acho uma coisa assim lindíssima de se ver. Inclusive é um nordestão que ele tem muito essa parte dos alimentos mais saudáveis. Mas a Axa, de fato, foi muito bem pontuado. Roupa de academia para o mercado é maravilhoso. Você vai lá arrumadinha, bonitinha, tá com roupinha de academia, confortável, aguentando esse calor que a gente tem vivido aqui em Natal ou em qualquer lugar que você esteja me ouvindo, e dá certo. Júlia, é verdade. Inclusive, semana passada, você veio fazer a unha. Verdade, Didi lembrou bem. Eu fui fazer a unha em Didi e de lá eu fui direto pro mercado. E Didi, uma coisa que você não sabe é que eu estava saindo do mercado, uma amiga minha me convidou para almoçar. E aí eu tava com uma rasteira, eu sabia que ela vinha do trabalho, então ela tava mais arrumadinha. Aí eu cheguei em casa com a feira, guardei a feira, coloquei um salto na mesma roupa que eu estava e desci. Aí ela olhou pra mim e fez: você foi pro mercado assim? Eu digo: não, amiga, eu não tava de salto. Mas de qualquer forma, antes eu tinha ido em Didi, né? E Didi também é um espaço em que eu esbarro com as minhas clientes. É também um lugar que não dá pra gente vacilar, até porque Didi sempre vai muito bem arrumadinha, todo mundo muito bem arrumado por lá. Então são cuidados que a gente tem que ter. Eu sempre penso muito nisso. E assim, não é que eu me tornei escrava disso. Eu realmente gosto da coerência. E para mim, em particular, tem o peso de que eu trabalho com imagem, eu trabalho com consultoria, eu trabalho indicando as melhores peças, então tem um peso a mais para mim. Mas eu gosto de me sentir bem, eu gosto de estar nos cantos e não ter aquela sensação de que hoje eu não posso encontrar ninguém. Se eu encontrar alguém, eu tenho que me esconder. Se eu encontrar alguém, vai dar erro. Então eu também não gosto dessa sensação. Foi uma sensação que eu nunca gostei, para falar a verdade. E aí quando realmente, né, eu fiz a transição de carreira e comecei a trabalhar com consultoria de imagem, ela ficou mais forte para mim, porque sim, né, tem esse peso, que eu não acho mais um peso, que eu carrego, mas que sim, né, as pessoas esperam que eu esteja minimamente bem, né? E eu também não acho ruim, eu até uso isso como uma desculpa. Quando alguém, eu muito arrumada, é minha profissão. Então eu realmente hoje uso isso como uma desculpa. E vem até aquela coisa, você vai lá e encontrou sua Nutri, que fala sobre alimentação, como fazer tudo isso, aí de repente você encontrou a sua Nutri comendo 3 McDonald's. Não é que ela seja proibida de fazer, mas é minimamente estranho, né? Você fica, gente, mas por que ela podia ter comida em casa? Mas assim, causa uma certa estranheza. Pode ser que seja o dia dela de pegar uma refeição livre e tal, mas se torna estranho. Então, uma coisa que eu fui entendendo muito é que network, é que os clientes, os parceiros, as pessoas que eu quero me conectar, elas podem me encontrar em qualquer momento e em qualquer lugar. E eu quero estar preparada. E essa relação com a imagem é como você, por exemplo, está em uma profissão e você está sempre se atualizando. Para que você sempre consiga conversar com as pessoas sobre essa profissão sem parecer que você ficou para trás. A mesma coisa acontece com imagem, então eu entendo isso como uma atualização. Gente, eu vou printar esse comentário de Axa. Axa, eu vou postar o seu comentário, porque ele merece isso. Olha o que a Axa disse. Quando a gente tá bem arrumada, parece que o dia flui, as oportunidades aparecem, mas é exatamente isso. Por quê? Porque no dia que a gente tá desarrumada, a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Se esconder. É o dia que a gente não quer que ninguém veja, não tô bem hoje, não quero ser vista, não quero ser percebida. Se a gente encontra alguém, a forma como a gente se comunica já é mais prejudicada, porque a gente tá muito mais preocupado do que a pessoa está pensando e de como a gente devia estar preparada e não tá, do que qualquer outra coisa. Então, quando nós nos arrumamos, além de ser essa declaração de amor próprio, né, uma declaração de que eu me amo e eu me cuido, nós também estamos informando ao nosso cérebro que eu estou bem por fora, então esse cérebro vai entender que eu estou bem e está bem por dentro. É aquele processo inverso. Mesmo que a gente não esteja tão bem, a gente vai lá, se arruma, a tendência é que a gente vai ficando bem. E o dia flui por quê? Porque a gente está se sentindo bem, fica se sentindo mais segura, autoconfiança, autossegurança.
Tudo isso vai acontecendo porque a gente realmente investiu o nosso tempo para se arrumar, para cuidar de nós. E eu realmente acredito que o nosso corpo é a morada do nosso espírito. Então, na hora que a gente cuida desse templo, a gente está cuidando também do nosso espiritual, do nosso espírito, da nossa alma, tá afagando isso. Meninas, vamos em 40 minutos de live. Amei que vocês estiveram aqui comigo. Adorei o nosso papo. Fiquem ligadinhas porque próxima quarta-feira eu vou abrir uma caixinha com sugestões do que a gente pode conversar nessa live da quinta. Muito obrigada pela participação de vocês, pela interação. Adorei estar aqui e vou abrir a caixinha. Inclusive tem até uma caixinha, tá? Nos stories do que vocês querem mais que eu fale. Isso vai ser de conteúdo para a vida. Mas na próxima quarta também abro uma caixinha para o Ao Vivo com a Julie. Adorei a participação de vocês. Espero que vocês estejam aqui de novo. E aproveitem e vão ver os stories que eu trouxe muitas informações legais sobre making. Tá imperdível. Meninas, beijo. Um ótimo fim de noite. Muito obrigada e até mais. Cadê? Aqui.